Ao final da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos tornou-se a mais poderosa do mundo. Em 1920, a indústria norte-americana era responsável por quase 50% de toda a produção industrial do mundo. A produtividade agrícola também aumentou, impulsionada pela mecanização e pela instalação de rede elétrica no espaço rural. O progresso tecnológico do país favoreceu o crescimento da produção econômica e a sociedade americana vivia em clima de euforia. Essa época de glória da moderna sociedade industrial criou o chamado American Way of Life, estilo americano de vida, que se caracterizava pelo consumismo. Viver bem tornara-se sinônimo de consumir sempre mais. O clima de euforia e prosperidade econômica permaneceu durante quase toda a década de 1920, que ficou conhecida como Anos Felizes. Entretanto, em 1929, a economia dos Estados Unidos mergulhou numa terrível crise que afetou vários países do mundo. Por volta de 1925, as sociedades europeias lutavam com dificuldade para reconstruir o que fora destruído na Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos apresentavam notável crescimento econômico. Exportavam aos europeus tudo de que eles precisavam: alimentos, máquinas, combustível, armas, entre outros. À medida que a reconstrução da Europa se processava, a estrutura produtiva de seus países também se reorganizava. Os industriais da Inglaterra, da Alemanha e da França procuraram modernizar rapidamente seu processo produtivo. Em seguida, tomaram uma série de medidas protecionistas para reduzir as importações de produtos norte-americanos. Nos Estados Unidos, porém, o ritmo da produção industrial e agrícola continuava a crescer, ultrapassando as necessidades de compra dos mercados interno e externo. Passou a haver, então, uma superprodução de mercadorias, uma enorme quantidade de produtos para os quais não existiam compradores. Os preços despencaram, mas mesmo assim essa produção excedente não conquistou consumidores. Os produtores agrícolas e industriais foram obrigados então a reduzir o ritmo de suas atividades e, com isso, demitiram milhões de trabalhadores. No decorrer da crise, o número de desempregados nos Estados Unidos chegou a mais de 15 milhões de pessoas. Em 29 de outubro de 1929, ocorreu a queda vertiginosa do valor de milhões de ações na Bolsa de Valores de Nova York. Foi um dos piores dias da crise econômica norte-americana. Inúmeras empresas e bancos foram à falência. Com o desdobramento da crise entre 1929 e 1932, a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida em 54%. O crack, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York, abalou o mundo inteiro. O comércio internacional foi bastante reduzido. Os cafeicultores do Brasil, por exemplo, que vendiam para os mercados dos Estados Unidos, perderam seu grande comprador. Milhares de sacas de café foram queimadas, numa tentativa desesperada de manter os preços altos. Mas foi impossível conter o desastre econômico que, na ocasião, afetou a cafeicultura brasileira e abalou as estruturas da República. Nos primeiros anos do longo mandato do presidente Franklin Delano Roosevelt, o governo dos Estados Unidos adotou um conjunto de medidas com o objetivo de superar a crise, que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo. Esse programa econômico foi inspirado nas ideias do economista inglês John Keynes. Os governantes precisavam tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes também defendia uma redistribuição dos lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse de forma proporcional ao desenvolvimento dos meios de produção. As ideias presentes no New Deal rompiam com os princípios tradicionais do liberalismo econômico, que tinham marcado a administração dos presidentes americanos durante a prosperidade dos anos felizes. O Novo Acordo era um programa misto, que procurava conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado em vários setores da economia. Entre as principais medidas adotadas estavam controle governamental dos preços de diversos produtos agrícolas e industriais, concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados para que pagassem suas dívidas e reordenassem a produção, realização de diversas obras públicas com o objetivo de criar postos de trabalho para milhões de desempregados, criação de um salário-desemprego para aliviar a situação de miséria dos desempregados, limitação dos preços da produção às exigências do mercado,
para garantir os interesses dos industriais, fixação de salários mínimos e limitação das jornadas de trabalho, em benefício dos trabalhadores. A política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado, mas conseguiu controlar relativamente a crise econômica, que se desdobrava em violentos conflitos sociais. A partir de 1935, a economia do país voltou a se fortalecer, mas a crise só foi plenamente superada anos mais tarde. Eu espero que com esse curto vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu a crise de 1929. Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço e fique com Deus.